Mas, seu Júlio, o papel do direito terapêutico? Oi, gente, eu sou o seu Júlio, advogado, economista e professor. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal e ativar o sininho. Mas, seu Júlio, não é possível. Agora o senhor está inventando esta questão do direito terapêutico. É só o que faltava. O senhor está querendo me dizer que o advogado também é psicólogo? É mais ou menos por aí. Eu vou explicar por quê. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho, ele exige uma série de etapas e também exige uma série de conhecimentos. Esses conhecimentos não é só de um campo. Então, quando eu atendo um cliente, ele não vem só para tratar do problema dele. Ele vem para tratar de uma série de coisas. Ele chega no escritório como um ser total. É sobre essa pessoa que nós vamos estar conversando. Primeiro, a gente tem que entender que o direito ele é interdisciplinar. Interdisciplinar na sua teoria. Você estuda na escola, o advogado estuda na escola. O que ele estuda na escola? Ele estuda sociologia, ele estuda a parte de direito civil, direito penal, mas ele trata também de antropologia, ele tem muitas vezes até psicologia no curso dele. Mas isso é na teoria, porque quando chega na prática, aí o direito ele não é mais interdisciplinar, ele é transdisciplinar. Quando você vai conversar com uma pessoa, você conversa com ela sobre os aspectos sociológicos, sobre os aspectos psicológicos, sobre os aspectos do direito. Então, quando a gente começa a conversar com uma pessoa, ela deixa de ser uma pessoa do direito e passa a ser transdisciplinar, ou seja, transita em todas as disciplinas. Uma delas, talvez, uma das mais importantes, é a psicologia. Temos que saber, o advogado, ele tem que tratar, sim, da questão da psicologia. Lógico. Ele não vai fazer terapia. Quem faz terapia são os psicólogos, em alguns casos até psiquiatra, dependendo da formação. Então nós temos aí a principal terapia, a psicanálise freudiana, né? Freud é importante. Por que a gente deve saber um pouco sobre Freud? No nosso caso aqui eu trago o livro A Interpretação dos Sonhos, um livro clássico do Freud. Mas doutor, todo mundo tem que ler a interpretação dos sonhos, todo advogado tem que ler, tem que conhecer. Não, ele não precisa de conhecer a fundo a interpretação dos sonhos, mas ele tem que entender um pouquinho de Freud, sim. Porque Freud vai dizer, todos nós estamos sujeitos a problema, estamos sempre em conflito com o mundo. Olha que coisa interessante. Justamente a questão do conflito que o advogado trabalha, se o advogado trabalha com a questão do conflito e Freud vai dizer que o homem está sempre em conflito com o mundo, me parece que eu tenho que entender um pouco sobre o que Freud está dizendo. E ele vai dizer mais. O homem, ele tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Mas por que isso é importante para o direito? Porque o consciente é aquilo que ele consegue entender dele, aquilo que ele acha que ele está falando. Mas existe uma parte inconsciente, lá no fundo, que ele traz. Então, muitas vezes, quando ele está expressando para o advogado, quando ele está falando o seu problema, ele está falando baseado no inconsciente. Ou seja, aquela verdade que ele está trazendo não é uma verdade em si. Ele pode estar camuflando para o advogado algo que ele gostaria de fazer. Opa, então o advogado tem que perscrutar, tem que entender esse caminho? Tem. E não é um caminho fácil. Então o advogado, quando está trabalhando lá com o seu cliente, ele tem que entender que existe uma parte inconsciente. Mas não é só Freud. Quando a gente fala em psicologia, a gente não fala só em Freud. Por exemplo, tem um discípulo do Freud, que é o Lacan. E o Lacan, o que o Lacan vai dizer? O Lacan segue em grande parte a psicanálise, mas o Lacan avança falando da importância do escutar. Olha que coisa interessante. O advogado não é aquele que escuta, não tem que escutar o cliente dele. Escutar não é tentar o tempo inteiro fazer interpretações muito rápidas. O advogado não deve fazer interpretações muito rápidas, muito ligeiras. Ele deve escutar, escuta tudo. Um outro psicólogo fundamental é o Jung, né? O Jung, inclusive, a influência dele é monstruosa em vários campos, né? Inclusive muito utilizado hoje no marketing digital, a questão da persona, a questão do inconsciente coletivo e principalmente, como o próprio livro diz, os arquétipos e o inconsciente coletivo. O que o Jung está dizendo desse inconsciente coletivo? Ele vai dizer o seguinte, que existem modelos, que nós temos modelos inatos. Eu vou falar aqui só de um desses modelos. Ele vai falar de um modelo que chama persona. Persona é justamente a ideia de personalidade. O Jung vai dizer o seguinte, olha, a pessoa traz uma personalidade que não é perfeita. Muitas vezes ele esconde em grande parte e aí ele chama de máscara. Então, quando o meu cliente chega, muitas
muitas vezes ele traz uma persona, ele traz uma máscara do caso dele. Então o conflito dele pode estar mascarado. Olha que papel, né? Da mesma forma que o Freud vai dizer lá, olha, cuidado, é sempre um conflito, sempre traz conflitos. E esses conflitos muitas vezes estão escondidos numa máscara. Então o advogado ele tem que entender, ele tem que minimamente saber desses aspectos. Isto é o que nós estamos chamando aqui do papel do direito terapêutico. O que é, então, o direito terapêutico? É justamente esse entendimento, né? Entender um pouquinho mais o cliente. Mas, seu Júlio, não pode. Nós hoje, seu Júlio, isso não é tão importante. Nós estamos trabalhando hoje um direito digital, seu Júlio. O meu cliente, seu Júlio, é digital. O processo todo é digital. Não é bem assim, nós sabemos. Todo advogado que milita sabe que o papel dele ficou mais penoso, muito mais penoso nos dias de hoje. Mas como, seu Júlio? O cliente ia para o escritório direto e agora ele não aparece mais no escritório. O cliente não aparece mais no escritório, mas até pouco tempo atrás, quando me surge o tal do celular, o que ocorre? O nosso cliente começou a ligar, as ligações ficaram baratas e os clientes começaram a fazer as ligações. Só que o processo não parou por aí, o processo piorou. Hoje em dia o meu cliente, ele já não me liga mais, ele me manda o famoso WhatsApp. Pô, seu Júlio, mas não é todo mundo que gosta de escrever, é mesmo. Só que aí ele usa mensagem de voz e eu recebo mensagem de voz. Só que é o seguinte, quando eu tinha um escritório, o meu escritório ficava aberto de segunda a sexta, alguns até no sábado. Agora não, o meu escritório fica aberto 24 horas por dia, eu recebo mensagem a todas as horas e digo mais, o horário mais nobre para receber mensagem é justamente à noite, é justamente no sábado e no domingo. Mas, seu Júlio, por que as pessoas vão ligar para o senhor à noite? Por que elas vão ligar no sábado e no domingo? Porque elas estão ansiosas, elas têm um problema, o problema tem que ser resolvido, há uma ansiedade muito grande. Nós temos vários autores, grande parte deles de autoajuda, que trabalham com essa ideia. Nós temos aqui o Augusto Cury trabalhando com a questão da ansiedade, que é um problema grave em alguns casos, levando à depressão. Então nós temos que tomar cuidado. Existem os pânicos. Então tudo isso nos leva a acreditar da importância do direito terapêutico, do direito que entende o seu papel enquanto aquele que age em nome do seu cliente.